Boa noite, gente. Todos e todas bem-vindas aqui ao nosso canal Filosofia de Primeira, com mais nosso encontro. E, como sempre digo, se esses vídeos, se essas falas fazem sentido à sua vida, aquilo que você se identifica, inscreva-se, comente e compartilhe. Hoje eu vou inaugurar uma nova série aqui no canal, trabalhando a psicanálise, o pensamento da psicanálise e a presença do feminino. Vou fazer 4 vídeos com 4 pensadoras, como eu fiz anteriormente lá atrás aqui no canal. Fiz uma série, se vocês olharem lá, que era a filosofia, as mulheres e a filosofia. Eu já tinha em mente fazer com uma segunda série, as mulheres e a psicanálise, a presença do feminino no pensamento e na teoria da psicanálise. E vou começar com vocês essa noite com um nome então desconhecido. Ela não é muito falada, portanto ela teve uma contribuição para a psicanálise, tanto como a psicologia. O nome dessa autora se chama Sabina Spinheide. Quem foi a Sabina Spinheide? Foi uma russa de origem judia, que foi paciente de Jung. Jung tratou o problema dela, que era histeria, e a partir de todo o envolvimento que ela teve com o próprio Jung, ela foi também, ela seguiu muito os preceitos do Freud. Ela teve uma contribuição bastante interessante para o pensamento da psicanálise. E a Sabina Spinheide, ela, no começo do século XX, ela se trata com Jung a partir do seu problema aí emocional, a histeria. E depois que ela terminou o tratamento, ela teve um envolvimento além dessa propedêutica de analista e paciente com o próprio Jung. Ela decide estudar medicina e se dedica ao campo da psiquiatria. E ela faz alguns avanços no sentido da psicologia infantil. E, por exemplo, ela fala dos pensamentos, a ideia de pulsão, desejo. E na psicanálise tem dois tipos de pulsão. Pulsão pela vida, que poderia ser chamada de Eros, fonte da vida, e pulsão para a morte, o que chamamos de Thanatos. Daí vem a palavra tanatologia, que trabalha com a arte dos mortos. E a Sabina Spinheide, ela teve a sua trajetória dentro da psicanálise. Ela acabou fazendo parte da Sociedade Psicanalítica de Viena. Ela seguia muitos os conceitos do próprio Freud. E ela teve sua infância como ali na Rússia. Ela veio de família judia, como você falou. Nasceu no dia 7 de novembro de 1885. Né? Ela sempre foi uma aluna brilhante, o que diz o relato, a biografia dela, que ela sempre teve uma educação excelente,
boa aluna de estudos. E ela também teve foi considerada uma personagem muito forte. Alguns historiadores colocam ela como uma menina difícil, que era sempre punida. Quando ela fez 18 anos, ela foi enviada a Zurique e lá ela se tratou com o Jung, num surto psicótico. E ela tratou a sua histeria. E assim que ela terminou o tratamento, ela voltou. Ela ficou em um tratamento entre 1904 e 1909, tratando com o próprio Jung. E a partir da Sabine Spinheide, o próprio Jung trabalha também o conceito de contra-transferência. E ela teve essa trajetória, participou em várias sociedades psicanalíticas na Europa. E ela também trabalhou como ela trabalhou com a psicologia infantil, ela foi analisada pelo próprio pelo próprio Piaget. Teve um contato com Piaget, com Freud, com Jung. Então ela foi bastante, ela teve ao longo da sua trajetória, ela teve a oportunidade de trabalhar com esses três grandes teóricos, Jung, o Freud e o próprio Piaget. E ela acabou falecendo em 1942 pelo próprio exército alemão. Então ela trabalhou durante todo esse tempo em Genebra até 1923, mas como aquele momento ali na Europa, que seria a Primeira Guerra, o intervalo da Segunda Guerra, quem era judeu acabou tendo alguns problemas. Quem era de origem judaica geralmente acabava migrando de lugar a lugar, de cidade a cidade, porque ali se tornou um pouco complicado pela própria campanha nazista, que colocava os judeus como um povo não grato. Daí você sabe tudo que aconteceu. Inclusive o próprio Freud teve as irmãs. O Freud era de origem judaica também, suas irmãs foram exterminadas na câmara de gás, nos campos de concentração. Então a Sabine Spinheide, agora que ela passa a ter importância da psicanálise. Durante anos o seu nome ficou meio que esquecido, colocando outros nomes como a própria Melanie Klein, Anna Freud, Akari Ornei e outras mais psicanalistas. Então, essa foi a Sabine Spinheide, que ela não é muito conhecida dentro da psicanálise. Inclusive tem um filme que eu assisti há pouco tempo, que é O Método Perigoso, que ela fala da trajetória dela como paciente, depois se torna médica, a relação dela com o próprio Jung, com o Freud, que o próprio filme acaba apresentando. Então, esse primeiro momento aqui foi com a psicanalista judaica, russa judaica, Sabina Spinheide. Esse foi o primeiro nome aqui, a primeira autora que nós apresentamos a vocês aqui.